Oi, gente, eu sou o William, eu faço parte da equipe da MedSymble e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a neuroanatomia. O conteúdo de hoje é sobre o sistema límbico, o nosso principal sistema relacionado às emoções e à memória. Então, basicamente, a gente vai compreender a compreender mais por cima, né, sobre todo o sistema de formação de memórias e de compreensão das emoções. Então, a gente vai falar de diversas áreas, tanto do telencéfalo como de áreas fora do telencéfalo. Algumas estão de encéfalo, ah, por exemplo, amígdalas, hipotálamo, hipocampo, giro parahipocampal, abênula, área septal, área pré-frontal. Então, tem tudo, tanto estruturas telencefálicas quanto estruturas diencefálicas envolvidas nesse processo. Então, vamos lá. Como nosso conteúdo é sobre a neuroanatomia, vamos ler ciclo básico, anatomia, anatomia topográfica e a neuroanatomia. Então vamos lá, sobre o sistema límbico e a estrutura das emoções e das memórias. Basicamente, nosso conteúdo é sobre a estrutura das emoções e das memórias. A parte 2, que é uma live só sobre o sistema límbico, também vai compreender mais as estruturas do sistema límbico especificamente. Hoje, o foco é a estrutura das emoções e das memórias. Então, bora lá. O sistema límbico é um conjunto de estruturas das substâncias brancas e cinzentas envolvidas com emoções e memórias. Então, esse é o grande conteúdo dessa live. Como a gente sempre faz uma flashcard após questões, vamos fazer flashcard. O sistema límbico é um sistema relacionado com as emoções e as memórias. Relacionado com as emoções e com as memórias. Então, emoções e memórias. Perfeitinho. Questão número 2. Então vamos lá. Aqui ele vai dar algumas áreas específicas e vai pedir qual que é a função de cada uma dessas áreas. Então bora lá. A ação alternativa que melhor associa as estruturas das emoções e da memória com as suas funções. Então a gente tem a amígdala, hipotálamo, hipocampo, giro parahipocampal, abênula, área septal. Tem algumas outras, mas aqui ele está focando nessas estruturas. Vale lembrar que o sistema límbico é um sistema muito integrado. Então, todas essas regiões e outras, elas fazem um pouquinho de tudo. Então, cada região dessa parte, isso aqui, amígdala, hipotálamo, hipocampo, tem uma função principal, mas todas elas se integram para dar a memória e emoções. Então, vale muito destacar que, por exemplo, quando a gente fala de medo, de nervosismo, de ansiedade, várias estruturas vão estar relacionadas a essas emoções, mas sempre vai ter uma principal, uma que mais está envolvida com esse processo. E é isso que ele pede. Qual é a estrutura, qual a principal função destas estruturas? Então, bora lá. É uma estrutura que é ativada quando o indivíduo não recebe a recompensa pretendida. Então, o indivíduo faz algo, mas ele falha nesse algo, não consegue a recompensa, tem uma área que é ativada. Então, é um sistema de não recompensa, um sistema em que a pessoa, entre aspas, se sente mal. Esse sistema, ele é principalmente envolvido através da abênula, tá? A abênula é a região em que há esse sistema de não recompensa, esse sistema que é ativado quando a pessoa não consegue aquilo que ela queria, quando não ativa aquela emoção boa do que ela queria. Letra B. Então, a ficou relacionado com o número 5. Letra B. É uma das principais estruturas do sistema de recompensa, sendo ativado quando o indivíduo recebe a recompensa. Então, ele é o inverso da abênula. Ele é o sistema de recompensa. Ele é ativado justamente quando a pessoa adquire aquilo que ela queria. Quem está intimamente relacionado com isso daqui é a área septal. Então, a área septal é a principal região do sistema de recompensas. Não é a única função da área septal. A área septal também é extremamente importante no controle visceral. Ela vai ser muito importante para o controle visceral através do simpático. Não é a única também relacionada a isso, mas essa é a função da área septal, principalmente sistema de recompensas, mas também de controle visceral. Letra C. Ele falava aqui, né? Também está associada com o prazer e a regulação das atividades viscerais. Perfeitinho. Essa é a função da área septal. Letra C.
consolidação das memórias de longa duração, memória espacial e associação entre emoção e memória. Quem faz isso, principalmente, muitas fazem isso, definitivamente muitas fazem isso, principalmente memória espacial e associação entre memória e emoção, mas a quem principalmente faz isso é o hipocampo. Então, essa é a principal função do hipocampo. A consolidação de memória de longa duração é algo que vale destacar aqui. Existe diferença entre local de armazenamento de memória de longa duração e processo de consolidação da memória de longa duração. O hipocampo ele vai participar no processo de consolidar essas memórias, de fixar elas, de firmar elas. Mas as memórias não ficam no hipocampo. As memórias de longa duração ficam nas áreas secundárias e terciárias lá do córtex, da região cortical. Lembra que na live passada a gente falou sobre, nas últimas lives, né, não somente na passada, da divisão funcional do telencéfalo, que divide em áreas de projeção e áreas de associação. Qual que é a grandíssima função da área de projeção? Se comunicar com a área subcortical. Mas qual que é a extrema importância da área de associação? É de integração daquele sentido com outros sentidos, da formação de memórias. Então, a área secundária e a área terciária vão relacionar a informação que está recebendo agora com memórias já produzidas. Por quê? Porque eles que armazenam a memória. Então, a função da área de associação é integração entre sentidos, a comparação entre a memória e a realidade e o armazenamento dessas memórias. Então, as áreas de associação, as áreas secundárias e terciárias realizam esse é o local em que está armazenado a memória de longa duração. Então, área de associação, armazenamento de memória de longa duração. Hipocampo, processo de consolidação dessas memórias de longa duração. O hipocampo que vai permitir que haja essa consolidação de memórias. Ele participa nesse processo de consolidação de memórias. Então, letra C está relacionado com o número 3. Ó, A com o número 5, B com o número 6 e C com o número 3. D. Controla as manifestações fisiológicas relacionando-as com as emoções. Controle de memória fisiológica é função do hipotálamo, tá? Então, o hipotálamo participa desse processo de estrutura das memórias e emoções, controlando as manifestações fisiológicas. Então, a letra D é o número 2. Letra E. Controla as respostas emocionais, principalmente o medo, comportamento sexual e dispara o alarme para o sistema simpático contra algum perigo. Quem faz isso daqui é a amígdala. Função da amígdala, então, controle das emoções, sobretudo em emoções de estresse, de medo, ativando o sistema simpático. Então, principal função da amígdala, controle das emoções, sobretudo o medo, através do sistema nervoso simpático, mas também controla o comportamento sexual, por exemplo. E letra F, faz a memorização de cenários e locais novos. Quem faz isso é o giro para-hipocampal. Então, vamos relembrar. A amígdala, principal função é controle das emoções, sobretudo o medo, através do sistema nervoso simpático, e uma outra função seria o comportamento sexual. Função do hipotálamo, regulação fisiológica, então ele dá a resposta fisiológica através das emoções, ocasionadas pelas emoções. Então, ele que vai ocasionar as respostas fisiológicas devido a uma emoção específica. Hipocampo, principal processo, consolidação de memória de longa duração, mas também está relacionado à memória espacial e à associação entre emoção e memória. Giro para-hipocampal, principal função, memorização de cenários, de local. Então, ele que, por exemplo, ao indivíduo chegar no ambiente, ele que vai memorizar tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, tudo que ele sentiu. A bênula, principal função, sistema de contra-recompensa, de não recompensa, sistema que é ativado quando a pessoa não consegue o que ela queria. Área septal, sistema de recompensa, aquele sistema que vai dar prazer à pessoa adquirir o que ela queria, mas também está envolvido extremamente no processo de controle visceral. Então vamos lá. Letra A é o número 5. Então, ó, o A é o número 5, vamos procurar. O A é o número 3, errado. O A está falando que é o número 1, errado.
O A está com o número 5, certo? O A está com o número 5, certo. Então, a C e D estão certas. A letra B, ele está falando do sistema de recompensa, arceptal. Então, é B6. B6, certo. B2, errado. Então, a letra certa seria realmente a letra B. Ó, número 1, amígdala, controle de resposta. 2, resposta fisiológica à emoção. Hipocampo, consolidação de memórias. Giro parahipocampal, memorização espacial. Abênula, sistema de não recompensa. Área septal, sistema de recompensa. Essas são as palavras-chave para cada uma das áreas aqui mencionadas. Mas, por exemplo, também tem a área pré-frontal, que é um local em que há a memória operacional. O que é memória operacional? A gente tem várias memórias. A memória operacional é basicamente aquela memória curta, aquela memória que eu necessito para resolver um problema, para resolver uma charada, para fazer um raciocínio. Basicamente, é a memória que vai permitir com que o teu consciente raciocine sobre algo. Aquela memória de poucos segundos até alguns minutos. Então, vamos criar o flashcard sobre esse conteúdo. Vamos falar de alguma área específica. Vamos, nesse caso, falar, sei lá, sobre o amígdala. O primeiro que estava lá. A amígdala é uma estrutura pertencente ao sistema límbico, cuja função é de resposta emocional ao estresse, ou medo, através do sistema nervoso simpático. Qual a função da amígdala? É uma estrutura pertencente ao sistema límbico, cuja função é perfeitinho. Vamos para o número 3. As estruturas relacionadas com memória espacial ou topográfica são, que a gente falou antes, duas muito importantes. A primeira de memória espacial é o hipocampo. A segunda é o giro parahipocampal. Ambos pertencentes ao circuito de Papez. Não sei se vocês lembram, mas o circuito de Papez, ele pega diversas regiões do sistema límbico. Na verdade, o circuito de Papez faz parte do sistema límbico. Então, o circuito de Papez é um circuito relacionado com a memória e emoção, tal qual o sistema límbico. Então, a memória espacial é a função, sobretudo, do hipocampo e do giro parahipocampal. Giro parahipocampal, perfeito. Área pré-frontal, não. Área pré-frontal é o processo de memória operacional, aquela memória que vai interligar diversas áreas diferentes, permitindo raciocínio sobre algo. Áreas de associação do neocórtex são áreas que vai ter o local de armazenamento de memória. Ali também vai ocorrer a inter-relação entre os sentidos e também a comparação entre uma memória e a realidade. Giro singular posterior e hipocampo. Então, a resposta mais adequada seria realmente a letra D. O giro parahipocampal está relacionado com a memória espacial, mas ela está mais com a memorização de cenários novos. Por isso que a letra certa seria mais a letra D, tá bom? O hipocampo é a principal relacionada com a memória espacial, que é aquela memória de lembrar de um espaço. Essa memória espacial do giro parahipocampal é o que vale a pena ser mencionado e fixado, é a memória espacial para cenários novos, ok? Não é qualquer memória espacial. É a memória espacial de um lugar novo. Então, a que principal está envolvida com a memória espacial ou topográfica, que relaciona tanto com memórias novas quanto antigas, é o hipocampo e o giro singular posterior. As principais estruturas relacionadas à memória espacial são giro singular posterior e hipocampo, memória espacial barra topográfica de forma geral. E tem também o giro parahipocampal, que é relacionado à memória espacial de um lugar novo. Então, essas são as duas relacionadas. Giro singular posterior hipocampo e giro parahipocampal.
Perfeitinho. Vamos para a questão número 4. Julgue as afirmativas a seguir como verdadeira ou falsa. A memória declarativa são conhecimentos memorizados, explícitos e que podem ser descritos por meio de palavras ou símbolos. Perfeito. Memória declarativa é aquela que pode ser expressa em palavras, aquela que pode ser expressa. Memória não declarativa é aquela memória que não dá para ser expressa. Por exemplo, tu não consegue, muitas vezes, descrever um sentido, uma sensação, uma memória. Essas memórias são não declarativas. Elas se relacionam mais às emoções. Então, por exemplo, uma memória emocional nem sempre pode ser declarativa, por conta disso que uma memória emocional pode ser não declarativa. A memória de longa duração, como o nome diz, é aquela de armazenamento definitivo no hipocampo. Não. Memória de longa duração é realmente um armazenamento definitivo, mas não é no hipocampo. O hipocampo ajuda nessa consolidação da memória de longa duração, mas ela não fica no hipocampo. Ela fica na área de associação lá do telencéfalo, áreas secundárias e terciárias. Número 3. Então, sabemos que a primeira é F, a primeira é V, a segunda é F. VV falso, VV falso, VV falso. Então, já eliminamos 3. Só com essa outra a gente saberia que a letra certa é a letra D. Mas vamos para o número 3. A memória de curta duração, como o nome diz, é aquela que permite a retenção de informação por algumas horas, até que sejam armazenadas de forma mais duradoura nas áreas de memória de longa duração ou extinguidas. Perfeito, aqui está tudo certinho. De fato, memória de curta duração é essa memória que pode durar algumas horas. E ela pode realmente ou ser consolidada ou ser eliminada. Tá? Perfeito. Número 4. A memória operacional são informações retidas por dias acerca da atividade motora durante algum trabalho. Não. Justamente o contrário. E isso aqui é mais uma memória de longa duração. Uma memória de longa duração que vai durar dias para a eternidade. Sabe-se quanto tempo pode durar. Mas a memória operacional é uma memória de extrema curta duração. É uma memória que vai te permitir o raciocínio sobre algo. É uma memória que vai integrar tudo que tiver para integrar para raciocinar sobre algo. Então, memória de solução, uma memória de trabalho, uma memória que vai atuar para permitir a consciência e o raciocínio da pessoa. Então, ela está falsa porque é retida por alguns segundos a minutos. A memória operacional é organizada pelo giro parahipocampal? Não. A principal função do giro parahipocampal é a memorização de lugares novos. A memória operacional é, sobretudo, trabalhada pela área pré-frontal, não pelo giro parahipocampal. Então, ficou V, primeira V, segunda F, terceira V, quarta F, quinta F. Letra D, perfeitinho. A memória de longa duração é armazenada nas áreas de associação do telencéfalo. Enquanto que a memória operacional está relacionada com a atividade, o raciocínio, acerca de um determinado trabalho, sendo a área frontal a principal estrutura relacionada com essa memória. A memória de longa duração é armazenada nas áreas de associação do telencéfalo, enquanto que a memória operacional está relacionada com o raciocínio acerca de um determinado trabalho, sendo a área pré-frontal a principal estrutura relacionada com essa memória. Perfeitinho. Questão número 5. Sobre o circuito de Papez, selecione a alternativa incorreta. É um circuito que representa um conjunto de regiões cerebrais relacionadas às emoções interconectadas entre si. Perfeitinho. É um circuito que vai desde o hipocampo até o hipocampo, que é a sua principal função é a associação da memória com a emoção. Quem participa do circuito de Papez? Bora lá. Hipocampo. Do hipocampo vai para o fórnice,
do fórnice vai ir para os corpos mamilares, do corpos mamilares vai lá para a porção anterior do tálamo, da porção anterior do tálamo vai para o giro do cíngulo, do giro para o cíngulo volta para o hipocampo. Então, esse é o circuito de Papez. Então, a letra A está certíssima. Tem como função tem função com prazer de comportamentos para a sobrevivência e situações cotidianas que causam alegria. Olha, de fato vai participar, mas não é a principal função disso. Função com prazer e comportamentos para a sobrevivência estão mais relacionados com as amígdalas, por exemplo, comportamento para a sobrevivência, aquele comportamento que vai ativar o sistema simpático, mas também com o sistema de recompensa, função com prazer, ou seja, lá relacionado com a área pré-septal, e situações cotidianas que causam alegria, também relacionado com a área pré-septal. Então, isso aqui está mais intimamente relacionado com a área pré-septal e com as amígdalas, não com o circuito de Papez. Tem como função integrar o centro das emoções e adicionar aspectos emocionais das memórias às informações brutas que chegam ao córtex. Perfeito. Por isso que esse circuito de Papez ele é extremamente fundamental para a integração das memórias com as emoções. O circuito de Papez passa pelo giro do cíngulo no lobo límbico. Perfeito. Essa aqui está perfeitíssima. A letra errada realmente é a letra B. Sistema límbico. Vamos falar sobre essa A ali. O circuito de Papez está relacionado à função do circuito de Papez está relacionada com a integração das memórias às Desculpa, gente. Um leve ventinho me deu arrepio e fez espirrar. Então vamos lá. A função do circuito de Papez está relacionada com a integração das memórias às emoções e as informações que chegam ao que chegam, ponto. Porque vai chegar aqui tanto ao neocórtex quanto ao paleocórtex. Então vão chegar a diversos lugares. As informações sensitivas geradas. Melhor assim. A função do circuito de Papez está relacionada com a integração das memórias, as emoções e as informações sensitivas geradas. Perfeitinho. Questão número 6. Sobre o sistema de recompensa ou o sistema mesolímbico, assinale a alternativa correta. Então, sobre o sistema de recompensa, principalmente a área pré-septal. Tem como função integrar o centro das emoções e adicionar aspectos emocionais e das memórias às informações brutas que chegam ao córtex. Isso aqui tudo são das estruturas que participam do circuito de Papez. Giro para hipocampal, hipocampo, giro do cíngulo, são estruturas que estão relacionadas a isso daqui. Os núcleos transsolitários e septais participam desse sistema? Os septais, sim. Do transsolitário, não. Do transsolitário são núcleos que vão receber a aferência, ou seja, recebem os sentidos, sobretudo da gustação e da salivação. Ele recebe o núcleo, basicamente, vai dar origem às porções sensitivas do sétimo, nono e 10º par. Nervo facial, nervo glossofaríngeo e nervo vago. Então, essa daqui está errada também. Ele é exageradamente estimulado em dependentes químicos? Perfeito. Essa área pré-septal é uma área na verdade, uma área dopaminérgica. Então, certo consumo de certos produtos, como cocaína e derivados, por exemplo, vão ativar intensamente essas regiões dopaminérgicas, liberando extremamente forte esses neurotransmissores. Com isso, há um esgotamento desses neurotransmissores e essa resposta torna-se mais fugaz. A pessoa perde esse efeito.
Então, isso também vai gerar um processo de tolerância, porque vai diminuir o número de receptores e assim sempre vai precisar de doses maiores para que haja o mesmo efeito. Então, isso aqui está intimamente relacionado com a área pré-receptal, sim, com o sistema de recompensa. Então, essa aqui está certíssima. A área pré-receptal, região do sistema de recompensa, está intimamente relacionado com o consumo exagerado de dependentes químicos. Mas vale citar que não é só dependência química, ok? Diversos outros vícios também geram uma resposta, geram um vício, geram uma tolerância no sistema de recompensa. Então, a área pré-receptal, região do sistema de recompensa, está intimamente relacionada com o consumo exagerado de dependentes químicos. Questão número 7. A ansiedade é um estado emocional perturbador de desconfortável de nervosismo e preocupação. Esse medo de certos eventos pode ser antecipatório, antes da ameaça, persistir depois que a ameaça cessou, ou ainda ocorrer sem a ameaça identificável. Ou seja, é basicamente a definição de ansiedade. A ansiedade é muitas vezes acompanhada por alterações físicas e comportamentos similares àqueles causados pelo medo. Uma ansiedade que realmente está muito relacionada com o medo, com uma antecipação, uma preocupação antecipatória. Basicamente, é quase redundância isso, porque é basicamente o ato de se sentir ameaçado, ou um medo de se sentir ameaçado, ou mesmo se sentir nesse estado sem uma relação causal muito específica. Mas a ansiedade basicamente é um excesso, uma hiperestimulação de uma área específica. Qual área que é? A área das amígdalas. A amígdala, que é extremamente relacionada com o sistema de ativação do simpático pelo medo, lembra? Então, é a resposta fisiológica ao medo, à ansiedade, através do sistema nervoso simpático. A área pré-frontal é a memória operacional. Corpos mamilares estão relacionados ao circuito de papéis, ou seja, a associação entre a memória e as emoções. E certíssimo seria realmente a letra D. Esse núcleo basal de Maynard, a gente vai falar mais em uma outra live, não é a live de hoje. O núcleo basal de Maynard está relacionado com também com doenças neurológicas que afetam as emoções, mas também com o núcleo de base, que a gente vai ver numa live futura. Núcleos da base, né? Questão número 8 e última. O hipocampo é uma das principais áreas relacionadas à memória, porque ela participa do circuito de papéis, integração das emoções e memórias, armazena memória espacial, mantém memórias de curta duração e consolida as memórias de longa duração. Porém, o hipocampo não armazena as memórias de longa duração. Então, onde elas são armazenadas? Foi o que eu falei. O hipocampo tem uma função extremamente grande nessa consolidação de memórias, mas não é isso. Ele não armazena as memórias nesse local. Ele não armazena as memórias no hipocampo. Ele participa do processo de consolidação. Mas quem vai armazenar são as áreas secundárias e terciárias do telencéfalo, ou seja, as áreas de associação. É a letra D. Então, realmente, quem participa desse armazenamento é a área de associação. As memórias de longa duração são armazenadas. Já foi um flashcard sobre isso, né? Então, basicamente, deu um flashcard sobre isso. As questões acabam por aqui. A questão número 9 e 10 fala de uma patologia específica, que é a doença de Alzheimer. Mas a gente vai ver patologias em lives mais futuras. Por enquanto, a gente está estudando mais anatomia. Toda a parte de fisiopatologia a gente vai estudar em futuras lives, ok? Então, vamos fazer alguns flashcards e consolidar esse conteúdo mais denso do sistema límbico, do sistema de medo, de emoções e de memória. Então vamos lá, sistema límbico.
As principais estruturas relacionadas à memória espacial são, de forma geral, o giro do cíngulo posterior e o hipocampo. E a memória espacial específica de um lugar novo pelo giro para-hipocampal. O sistema límbico é um sistema relacionado com as memórias e as emoções. A amígdala é uma estrutura pertencente ao sistema límbico, cuja função é de regular a fisiologia através do sistema nervoso simpático. Então, ela que vai causar toda aquela resposta ao medo e à ansiedade, principalmente, mas não unicamente. Então, a amígdala que está relacionada com essa resposta fisiológica através do sistema nervoso simpático. A função do circuito de papéis está relacionada com a integração de memórias com emoções e também com as informações sensitivas geradas. As estruturas que participam do sistema límbico foram diversas, mas vamos tentar relembrar todas. Área pré-septal, área pré-frontal, amígdalas, giro para-hipocampal, giro do cíngulo hipotálamo, abênula, áreas de associações que estão realmente também relacionadas a isso, não só no sistema límbico, né, mas estão envolvidas com o sistema límbico, e basicamente seria tudo isso. E também estruturas que participam do circuito de papéis, que não citamos, como o fórnice, corpo mamilar, a área anterior do tálamo, e por assim vai. A memória de longa duração é armazenada nas áreas de associação, enquanto que a memória operacional está relacionada com a área pré-frontal, sendo a memória operacional está relacionada com aquela memória de raciocínio rápido para a resolução de um problema, sendo a área pré-frontal a principal estrutura relacionada com essa memória. A região que faz a recompensa é a área septal, que está intimamente relacionada com confesso que eu não lembro o que eu escrevi. Claro, que é uma questão sobre as drogas, né? Que está relacionada com o consumo exagerado de dependentes químicos, porque ela vai gerar uma resposta. Ela participa do sistema dopaminérgico. E assim a gente acabou nossos flashcards e as questões de hoje. Muito obrigado por ter assistido a live, gente. Uma live de hoje também é um conteúdo um pouquinho mais denso. Todas as lives de Telencéfalo são mais densas porque o conteúdo é muito abrangente, né? Vai integrar muitas áreas para a compreensão de todo o funcionamento do telencéfalo. Mas na próxima live a gente vai ver mais do sistema límbico. E é isso. Muito obrigado por ter assistido a live, gente. Tchau, tchau.